Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento todas as pessoas aqui na sala, também a todas aquelas pessoas que nos vão acompanhar depois através da transmissão digital desta reunião de Câmara do dia 16 de abril de 2025. E começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não? Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Por António de Via, queria só informar que os senhores vereadores do PSD informaram, penso que por escrito, aqui a doutora Ana Paula, agora ao início da tarde, de que não estariam presentes, certamente com a justificação que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas certamente a justificar a falta. E, portanto, queria saber se quem se quer inscrever relativamente a este ponto, a senhora vereadora Ana Bela Cardoso, o senhor vereador José Lima, o senhor vice-presidente e o senhor vereador Henrique Gaspar. Senhora vereadora Ana Bela, faz favor. Muito boa tarde a todos. Queria aqui deixar a referência de que Baião foi nomeado como destino emergente na 32ª edição dos World Travel Awards, em que Baião é nomeado nesta categoria com mais um destino nacional, o município de Sines, e 7 destinos estrangeiros. As votações decorrem até 24 de março, 24 de agosto. A informação está nas nossas redes sociais e apelamos aqui a todos para que possam votar no destino de Baião como destino emergente. Depois felicitar as alunas Maria Eduarda Martins e Vânia Quadre, do agrupamento de escolas da Iris, que obtiveram o primeiro lugar no concurso de escrita Ser Escritor é Cool, promovido pela rede de escolas das bibliotecas escolares. São já as terceiras alunas deste agrupamento que vencem este prémio e, portanto, felicitar também a biblioteca escolar e a bibliotecária pelo trabalho desenvolvido. Depois deixar o convite para o concerto que vai decorrer na sexta-feira, dia 18 de abril, às 21h30, no Mosteiro de Ancedo, na Igreja do Mosteiro, com o pianista João Casimiro de Almeida e a mezzo-soprano Patrícia Silveira. No dia 19 de abril, às 17 horas, na Biblioteca Municipal, teremos o lançamento do livro da baionense Holanda Pereira, Pele me quer, bem te quer. Fica o convite para que todos se associem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Sr. Presidente, caros colegas, digníssimo público aqui presente e digníssimo público que nos irá ver dentro de dias em vossas casas. 2 notas apenas, uma delas para dar conta da ata pública realizada no dia 2 deste mês, portanto, da área da expansão empresarial de Baião. Diz que foi com muito gosto que vimos numa manhã do dia 2 a forma como decorreram exatamente a ata pública dos 8 lotes que tínhamos disponíveis para novas empresas, novos empresários, novos negócios. De um momento para o outro foram efetivamente vendidos todos, e o que nos deixa satisfeitos e deixa-me a mim muito particularmente, porque estamos a falar de um negócio, digamos assim, se assim podemos dizer, portanto, um empreendimento lançado já em 2019, 2020, e que todos sabemos que demorou muito tempo. Todos falamos que demorou muito tempo, e é verdade que sim. Eu não gostaria que tivesse demorado tanto tempo. É verdade que pelo meio tivemos uma pandemia em 2020 e 2021 e tivemos uma guerra que se iniciou logo ali a seguir e que infelizmente ainda decorre. Mas para mim a grande satisfação no meio disto tudo é dizer claramente a quem nos vai ouvir e dizer a esta Câmara que este é um trabalho da Câmara Municipal em que desde 2019, quando lançámos a concurso, quando lançámos o projeto, teríamos que ter empresas ou empresários interessados na área empresarial. E se naquela altura nós tínhamos 12, 13 empresas ou empresários com interesse, portanto, em se instalar em Baião, a verdade é que passados 5 ou 6 anos
tudo isto pode ser diferente. Eu disse isto várias vezes quando aqui eu publicamente fui interpelado sobre a área empresarial, isso não vai acontecer, isso vai ser assim, vai ser assado. Eu sempre disse que estávamos a trabalhar para que as coisas acontecessem e acontecessem bem. E aconteceu muito bem. Portanto, tínhamos 8 lotes disponíveis para venda e os 8 lotes foram vendidos nessa manhã do dia 2 de abril. Portanto, é uma satisfação enorme. Quero também dizer a todos que o trabalho foi devidamente bem feito, porque trabalhamos sempre no sentido de aguentar aquilo que era possível aguentar. Sabemos que a economia é uma coisa muito dinâmica, aquilo que hoje é possível, amanhã pode não ser. A verdade é que no dia 2 do 4, dia 2 de abril, nós em vez de 12 ou 13 pretensões, tínhamos 18 ou 19 pretensões de interesse para se instalar em Baião. Aquilo que me deixa triste no meio disto tudo é que não tive hipótese de arranjar espaço para todos quantos queriam investir em Baião. Isso ainda ontem ou anteontem havia com mais alguém a possibilidade de, apesar de não conseguir um terreno nesta área empresarial, continuar a mantê-lo em Baião ou puxá-lo para Baião, continua a fazer esse trabalho e a Câmara está a fazer esse trabalho de forma a que consigamos continuar a atrair para Baião novos investidores. Por outro lado, também dar nota aqui de que já em 2022 adquirimos em Santa Marinha do Géser o espaço para a implementação da nova área empresarial Santa Marinha do Géser. Um processo que há muitos e muitos anos aquela área do Conselho solicita e também tem necessidade, como é lógico, mas também repito aqui aquilo que já disse ao longo destes anos. Foi necessário criar condições para que isto também acontecesse. Por um lado, adquirir os terrenos, por outro lado, ter garantido de alguma forma as vias de comunicação. Isso aconteceu com a 304.3, a recuperação da 304.3, a requalificação e, por outro lado, a ligação de Baião à Ponta Ermida. É fundamental que as áreas empresariais e os empresários tenham condições para poder elaborar. E uma delas tem a ver com isto. O projeto para a área empresarial Santa Marinha está pronto. Aguardamos exatamente que fique definitivamente tratado a questão do PDM e também estejam abertas condições para que possamos ir a recursos para avançar com as obras da área empresarial Santa Marinha do Géser. Por outro lado, também dá nota aqui da Feira de Fumeiro de Cozida à Portuguesa dos Vinhos de Baião, que decorreu no dia 4, 5 e 6 deste mês e que, mais uma vez, fez jus àquilo que vimos a dizer ao longo dos anos. Bem ao contrário daquilo que nos vão acusando, de que são obsoletas, de que já não faz sentido fazer feiras ou feiras da forma como nós fazemos. Quero dizer o seguinte, mais uma vez, e 2025 mostrou que a Feira de Fumeiro é um projeto que vale a pena continuar a apostar. É um projeto em que a Câmara Municipal, apesar de fazer um investimento que é considerável, é um bocadinho daquilo que faz qualquer município que nós conheçamos à nossa volta ou bem fora de nós. Portanto, é um investimento muito pequeno em relação àquilo que os outros fazem. Tivemos mais produtores, tivemos mais negócios a acontecer e tivemos, acima de tudo, satisfação de quem nos visitou e de quem fez ali o seu negócio. No final, eu só tenho a dizer isto. Portanto, vale a pena continuar a apostar exatamente naquilo que é nosso, naquilo que são os nossos produtos, acima de tudo, das nossas pessoas e daquilo que sabemos fazer, que é receber muito bem quem nos visita. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, Sr. Vice-Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar aqui os colegas vereadores, os serviços do município, quem nos há de ver em casa dentro de dias. Também, muito rapidamente, dois ou três apontamentos relacionados com aquilo que são os meus pelouros. Desde logo, aquilo que também se avizinha e que a curto prazo também teremos mais uma vez aqui no nosso território, que tem a ver com o Rally Terras da Arvoreira, que foi apresentado no dia 10 de abril e a prova este ano decorre entre o dia 2 e o dia 3 de maio. Deixar aqui essa informação e apelar a todos realmente aqueles que gostam de rally, que têm esta oportunidade de uma vez mais
nesta parceria conjunta entre os 3 municípios de Baião, Amarante e Mar de Canaveses, deixar essa informação e apelar à participação então de todos os que tiverem interesse. Depois também uma nota de satisfação para aquilo que foi o sucesso e a concretização de um objetivo por parte de uma associação desportiva aqui do nosso concelho, a Associação Desportiva de Ancede, naquilo que se concretizou em ficar em primeiro lugar numa das séries da primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, na modalidade de futebol de 11. A oportunidade também tivemos de receber aqui todos os atletas, treinadores, dirigentes, deixar essa palavra de reconhecimento e, ao mesmo tempo, também valorizar aquilo que é o papel dos órgãos diretivos e das diferentes associações no nosso concelho, porque o fruto e aquilo que nos leva realmente a conseguirmos também ter esta distinção e conseguir atingir estas classificações, muito se deve àquilo que é o trabalho que é desempenhado diariamente, semanalmente, mensalmente, por todos os diretores das diferentes associações. Neste caso foi a Associação Desportiva de Ancede que teve esta oportunidade de ficar em primeiro numa das competições que disputa e, portanto, deixar esse registro à própria associação, assim como a todo o movimento associativo e a todos aqueles que se envolvem no movimento associativo. Depois, ainda também no âmbito do movimento associativo, uma intervenção que é relacionada com aquilo que foi o 12º Festival de Turnas, desenvolvido também por uma associação local e que permitiu este ano realizarmos o 12º Turnance, que decorreu no último fim de semana, que também teve muito sucesso, onde tivemos presentes algumas das associações académicas repetiram, mas algumas também vieram pela primeira vez, oxalá este certame se mantenha durante muito tempo. Depois também uma nota, e que essa é de especial atenção da minha parte e que tem a ver com a retoma da Unidade Móvel de Saúde. Finalmente foi possível, no dia 7 de abril, retomar o funcionamento da Unidade Móvel de Saúde. Foram várias as vezes que aqui falámos nesse assunto, foram várias as vezes que falámos a nível regional, a nível nacional, e a luta que fomos tendo para que realmente essa resposta para os nossos municípios chegasse ao território. Finalmente foi possível, no dia 7 de abril, retomar esses serviços. Aquilo que também já aqui foi transmitido e que já vinha sendo comentado aqui em reuniões de Câmara também é que, felizmente, apesar do atraso, ela retomava com aquilo que já era feito anteriormente e que traria outro tipo de serviço e uma melhor resposta para as nossas populações. Desde logo, novos serviços de fisioterapia, psicologia, nutrição, podologia, medicina dentária e cardiopneumologia. A espera realmente trouxe-nos uma vantagem, sendo certo que também, se tivesse funcionado sem estas novas respostas, aquilo que era a nossa reivindicação inicial era ela realmente poder voltar ao território, poder ir de freguesia em freguesia, de lugar em lugar, e de forma a chegarmos a todos os baionenses com esta resposta que já tinha uns anos de ação e, portanto, é com especial agrado que vejo a retoma de funcionamento deste serviço. A área da saúde tem sido muito discutida, mas o Sr. Presidente, que há uns tempos falava realmente que se calhar os serviços de saúde em Baião estariam como nunca estiveram, e acredito também comungo dessa opinião, porque realmente esta retoma da Unidade Móvel de Saúde vai permitir chegarmos às nossas populações conforme já chegávamos, mas agora com mais serviços e com melhores condições. Portanto, deixar esse registro e informar a todos os municípios, nas diferentes freguesias e nos diferentes lugares, que já está em funcionamento desde o dia 7. A comunicação está a ser feita via redes sociais da Câmara, está a ser feita através dos senhores párocos das freguesias, das juntas de freguesia, portanto, aqueles que já utilizavam e aqueles que quiserem começar a utilizar vão estando atentos, porque a qualquer hora poderá chegar ao lugar e à freguesia de cada um de vocês. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, e, portanto, o Sr. Vereador Henrique, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os colegas vereadores, os colaboradores que estão a dar apoio a esta sessão e a quem nos vai ver em casa dentro de dias. A minha inscrição é só para dar nota do seguinte. Na passada reunião de Câmara eu tinha falado de que, para assinalar o Dia Mundial da Água, que foi no passado dia 21 de março, tinham sido planeadas algumas iniciativas ou algumas ações que tiveram que ser dadas sem efeito derivado às más condições atmosféricas. E também disse que elas iriam ser remarcadas
E o certo é que, então, posto isto, no passado dia 8 de abril, foram desenvolvidas algumas ações com os alunos dos 3 agrupamentos na área de lazer de Ancede. Ações essas tinham como objetivo sensibilizar os alunos, as crianças e os jovens para as questões de preservação e valorização do ambiente, porque é muito importante que desde novos se comecem a consciencializar de que estas questões de proteção e valorização do ambiente são muito importantes. Estas iniciativas constaram de várias atividades, desde jogos, paintball, slide, jogos tradicionais e algumas demonstrações feitas por algumas instituições, como o CEPNA, que é o Serviço de Proteção da Natureza da GNR, a Resi Norte, a Proteção Civil de Baião, os Bombeiros Voluntários de Baião, que fizeram algumas demonstrações no sentido de sensibilizar os alunos, as crianças e jovens para estas questões do ambiente. E, portanto, era isto que eu queria deixar aqui, de que realmente os alunos se envolvam, as crianças e os jovens se envolvam e que sejam os guardiões, digamos, da natureza, do ambiente futuro. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, permitam-me enfim, reforçar 2 ou 3 aspectos do que aqui foi referido pelos seus vereadores, desde logo, enfim, todas as iniciativas que aqui foram referidas pela senhora vereadora Anabela Cardoso e aproveitar o ensejo para, enfim, reiterar o desafio às nossas populações para, em função de uma agenda de atividades, nomeadamente culturais, que temos, enfim, previstas para todos os fins de semana praticamente, e durante toda a semana também, e para todo o ano, reiterar esse convite à participação, porque, obviamente, se fazem estas atividades é a contar com a participação das pessoas. Manifestar a minha satisfação também por aquilo que é um culminar de um processo que, efetivamente, como aqui foi dito, longo, e que, se dependesse da nossa vontade, estaria resolvido já há mais tempo, como foi sublinhado pelo Sr. Vereador José Lima, e que tem a ver com as obras de expansão da área de acolhimento empresarial aqui de Campelo, e que permitiu que numa única esta pública todos os lotes ficassem vendidos e, portanto, aqui, como foi dito também, já há muito tempo que vinha sendo dito, se haveria ou não haveria, em função também de algum atraso, pessoas interessadas, e, efetivamente, enfim, os interessados foram mais do que aquilo que foi os lotes disponibilizados e, portanto, isto mais nos impele para realmente encontrarmos outras possibilidades de resposta, sendo que, conforme também foi já dito noutras alturas, nomeadamente a questão do financiamento, que temos que, obviamente, estar atentos àquilo que forem as oportunidades de financiamento através de fundos comunitários, por um lado, mas, obviamente, também para podermos pensar nisso, tínhamos que ter garantida a venda de 70% de todos os lotes disponíveis, o que neste caso foi 100%, e, portanto, estamos agora só mesmo dependentes de haver aqui uma janela de oportunidade para apresentarmos uma candidatura para encontrarmos outras soluções, e, nomeadamente, estamos muito focados na questão da área de acolhimento empresarial de Santa Marinha do Zézer. Depois, também manifestar a minha satisfação e reiterar aquilo que temos vindo a dizer, havendo ainda questões que temos que tratar, naturalmente temos que estar atentos, mas daquilo que tem sido também as respostas em termos das melhorias da qualidade de vida das pessoas, dos baionenses, e no que diz respeito às questões da saúde, desde logo a retoma da Unidade Móvel de Saúde, e, portanto, eu queria aqui aproveitar para também publicamente, em nome do município de Baião, agradecer muito à Unidade Local de Saúde, que é hoje, digamos, o Conselho de Administração que gera todas as questões da saúde no nosso Conselho e no território, e cuja instalação, enfim, e a sua sede funciona no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, mas agradecer a esta ULS, mas também à Conselho de Administração anterior, porque, obviamente, este foi um projeto e uma iniciativa que começou a ser agizado
ainda no Conselho de Administração anterior, e que ainda bem que quando há iniciativas que estão em decurso, quem vem a seguir lhe dá continuidade, e eu queria aqui sublinhar isso. A Unidade Móvel de Saúde, que conforme aqui foi dita, vai ter novas valências e que são hoje já de conhecimento da população, que já está, enfim, a sentir a possibilidade de poder aceder-lhe, mas vem na linha de muitas outras mudanças que tem havido no Conselho de Baião, e é importante que nós, quando falamos nestas questões da área da saúde, assumimos sempre aqui um risco de qualquer coisa que não corra bem. Quando falamos muito sobre as coisas, podermos ser assacadas uma responsabilidade que não é nossa. A nossa responsabilidade é criar condições, está definido em termos logísticos, nomeadamente o que é que temos que fazer, apoio às instalações, a questão das viaturas, a responsabilidade do pessoal não clínico, digamos assim, nem sequer administrativo. Na área da saúde é apenas o pessoal operacional, mas, obviamente, todas as outras áreas que não sendo responsabilidade nossa têm sido, enfim, um foco em que temos estado muito concentrados e, portanto, referir aqui aquilo que tem sido a evolução que tivemos nos últimos tempos. Por um lado, afastar aquela ideia de quem andou aí a criar a ideia que o SAP, que é mais conhecido, enfim, pelas pessoas ainda como urgências, verdadeiramente não é uma urgência, a urgência nós só temos no Centro Hospitalar de Almeguei Sousa, mas o serviço de atendimento permanente, ou seja, quando alguém tem uma doença aguda, o poder ser tratado imediatamente por um médico, e portanto que se criou a ideia no verão passado que tinha encerrado ou que ia encerrar, e portanto não só não encerrou, como está melhor do que o que estava, não só porque há mais médicos, como também a possibilidade de hoje as pessoas poderem ser atendidas na sua própria extensão de saúde durante o horário de funcionamento dessas mesmas extensões, sem terem que se deslocar a outras extensões, nomeadamente aqui a Campelo, e, portanto, depois só se dirigem aqui a Campelo no horário em que a sua própria extensão de saúde não está a funcionar, e nomeadamente também aos fins de semana, mas também aquilo que foi a possibilidade nos últimos tempos de nós reforçarmos o parque automóvel de resposta em termos de saúde com 4 viaturas elétricas novas e que apoia o serviço domiciliário de prestação de cuidados de saúde nas pessoas que estão em suas casas e que estão acamadas. As obras que estamos a finalizar, obras de qualificação das 4 extensões de saúde de Santa Marinha, de Eiris, de Teixeira e de Gestaçô, num valor que ascende a perto de 900 mil euros. E depois também do aumento das valências no nosso centro de saúde, no Centro de Saúde de Baião, em termos de consultas de especialidade, e portanto já tínhamos algum tempo atrás estomatologia ou dentista, mas depois disso podologia, depois também de cardiopneumologia e portanto urologia também, e portanto a questão do pé diabético com a podologia também, e portanto naturalmente ficamos muito satisfeitos com isso, para além de apoio social, entre outros, e também a possibilidade, que só falta agora e temos vindo a pugnar por isso, que é a possibilidade de todas as extensões de saúde no Conselho de Baião, com exceção para já de Eiris, e quando digo para já porque se dependesse da nossa vontade ou da vontade da própria ULS já estaria resolvido, mas isto é uma questão que depois diz respeito ao corpo clínico, nomeadamente aos médicos e enfermeiros, mas tirando o Eiris, que ainda não evoluiu por esse modelo USF, mas que desde o final do ano que passou, Santa Marinha do Zezer, Gestaçô e Teixeira passaram também a funcionar no modelo USF, o que garante que o médico, quando o médico de família não está disponível, ou porque está de férias, ou porque ele próprio, enfim, está de baixa, ou eventualmente, se for uma médica, se ficar grávida, e, portanto, garante que, quando isso acontece e o médico de família de um determinado utente, por algum motivo, não está presente por causa dessas razões que eu acabei de dizer, o poder, se precisar de uma consulta, ter uma consulta dada por um outro médico também dessa mesma USF. E, portanto, desde o final do ano que passou, com exceção da Eiris, como eu dizia, todas as outras estão a funcionar já neste modelo e por isso penso que, enfim, pode parecer estranho,
mas é verdade que continua a ser a minha convicção, porque os resultados estão aí, havendo coisas onde podemos melhorar, uma delas é claramente que ainda não há uma solução objetiva que temos vindo a levantar, nomeadamente para a extensão de saúde de Frending, que ainda não há uma resposta, já interpelei também esta nova administração da ULS, mas obviamente havendo um caminho ainda para fazer, mas é verdade que nunca, continuo a dizer isto, nunca estivemos em condições tão boas como estamos hoje em termos de resposta de saúde, e sou a seu dono. A responsabilidade maior não é desta autarquia sequer, é exatamente do Ministério da Saúde e depois das estruturas, nomeadamente dos conselhos de administração. Assim sendo, chegamos ao final do período antes da ordem do dia, passamos ao nosso período da ordem do dia portanto, com o ponto número 1, que é a listagem de compromissos plurianuais do ano 2025, assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica de 7 de dezembro de 2024, concedida pela Assembleia Municipal de Baião. Para conhecimento, é uma proposta também de gestão corrente, para agilizar os procedimentos. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não? Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Para conhecimento, ok. Peço desculpa, a Câmara delibera tomar conhecimento. Muito bem. Ponto número 2, Estratégia Municipal de Educação Ambiental, relatório anual de atividades, para conhecimento. Eu, portanto, solicitei à engenheira Dora, responsável pelo acompanhamento deste processo, que pudesse fazer aqui uma breve apresentação para todos tomarmos conhecimento também. Portanto, Sra. Engenheira, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Então, com a sua permissão, eu vou fazer a apresentação da Estratégia Municipal de Educação Ambiental no que se refere às atividades desenvolvidas em 2024. Esta estratégia foi aprovada em sede de reunião de Câmara e Assembleia e no documento que foi aprovado prevê que se faça todos os anos um relatório com as atividades realizadas, bem como a avaliação que é feita às mesmas. Neste âmbito, a primeira atividade que foi desenvolvida após a aprovação foi em articulação com os agrupamentos de escolas e com as Águas do Norte e com o Pelouro da Educação. Foram distribuídas e feitas ações de sensibilização aos alunos dos agrupamentos, foram instalados bebedouros nas escolas e foram distribuídas garrafas de água para que os alunos possam utilizar sem ser necessário usar garrafas descartáveis. Além disso, continuamos a assinalar todos os anos a Hora do Planeta, que tem a ver com uma ação de sensibilização mundial para as questões energéticas e para a emissão de gases de efeito de estufa associadas ao consumo de energia. Esta iniciativa prevê que, durante uma hora, as pessoas se associam ao evento desligando as luzes das suas habitações, e a Câmara Municipal também o fez. De seguida, talvez a atividade mais emblemática que é realizada pelo Pelouro, foi feita a 3ª Conferência Anual de Ambiente e Sustentabilidade. Este ano, para assinalar o 4º ano em que Baião recebeu o galardão prata da certificação de destino sustentável. O tema foi a utilização sustentável dos recursos hídricos. Tivemos 2 painéis de debate e foram realizada em Santa Marinha do Zézere. Este ano será realizada outra vez aqui na freguesia de Campelo. No Dia Mundial do Ambiente, as nossas equipas de administração direta fizeram uma recolha de resíduos que são deixados nas bermas junto às estradas. Fizemos esta atividade também para sensibilizar a população para evitar este tipo de comportamentos. No Dia Nacional da Sustentabilidade, desenvolvemos algumas ações
designadamente a colocação nos espaços do Conselho dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fizemos na cantina municipal o pequeno almoço sustentável, em que alertamos as pessoas para a utilização de produtos com uma baixa pegada ecológica, e ainda fizemos, junto dos jardins de infância, leituras de contos associados ao tema. Passando depois para a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Este ano o tema estava relacionado com o combate ao desperdício alimentar, e foi com esse intuito que nós nos dirigimos e pedimos a colaboração de chefes baionenses para nos ensinar, ou para ensinar a população, receitas sustentáveis. Essas receitas foram transmitidas nas redes sociais do município, para que qualquer pessoa em casa as pudesse utilizar. Ainda no mesmo âmbito, foram colocadas novas estruturas do mobiliário escolar, os papas chicletes, os ecopontas e os coletores de dejetos de animais nas 3 vilas do concelho. Seguidamente, no Dia da Floresta Autóctone, fizemos uma ação de plantação de árvores na Serra da Aboboreira. O objetivo foi, além de sensibilizar para as questões da floresta, foi também minimizar, ou pelo menos tentar minimizar, os estragos, os efeitos nocivos que os incêndios tiveram nas nossas florestas, em geral, e em particular também na plantação que o município desenvolveu no local. Esta iniciativa foi realizada em parceria com o ICNF e foram convidadas várias instituições do concelho para se associarem a esta plantação. Ainda como uma forma de nós termos as nossas políticas de educação ambiental medidas, todos os anos somos alvo de uma avaliação por parte da Associação Bandeira de Educação e da ABAI, a Associação, agora já não me recordo o nome, que todos os anos nos atribui, ou pelo menos durante 2 anos seguidos, nos atribui o distintivo de município Eco 21, a Associação Bandeira Azul da Europa. Depois, ainda no âmbito do projeto educativo Concelhio, que é desenvolvido pelo Pelouro da Educação, o Pelouro do Ambiente também se associa às atividades relacionadas com as questões ambientais, e temos ali algumas imagens daquilo que foi feito designadamente a visita ao nosso corredor ecológico do Rio Ovil, e também as comemorações do Dia Mundial da Árvore e visitas à Quinta de Ancede e ao Mosteiro de Ancede. Por fim, e por forma a mantermos viva ou constante a atividade de educação ambiental, nós vamos assinalando nas redes sociais os vários dias mundiais ou dias verdes, em que usamos por norma uma imagem do Concelho para assinalar a data. Acresce que ao longo do ano, os eventos organizados pelo município são classificados como eventos sustentáveis ou ambientalmente responsáveis, em que no local vamos colocando os ecopontos e vamos também colocando bebedouros, cinzeiros e outro equipamento que possa ser necessário para que o evento decorra da melhor forma em termos de sustentabilidade. Ainda uma das grandes campanhas que foram organizadas no ano passado foi a questão do lançamento de novo circuito de recolha dos biorresíduos. Além das campanhas que foram feitas porta a porta junto da população para a entrega de baldes, estamos durante todo o ano a entregar de forma gratuita à população compostores em todas as freguesias do concelho para que possam proceder à compostagem dos seus resíduos verdes, e temos feito campanhas constantes de sensibilização nas redes sociais para que as pessoas adiram a este sistema. Por fim,
este último slide tem a ver com a questão da necessidade de nós termos uma forma de avaliar aquilo que é a nossa estratégia. E então, em algumas atividades, em algumas iniciativas feitas, nós fazemos inquérito de satisfação, por exemplo, quando são feitas nas escolas, aos professores ou educadores e bem como aos alunos. E temos aqui o resultado dos inquéritos que fizemos a esses participantes. E foi este o trabalho desenvolvido. Este ano, no final do ano, faremos um novo relatório. Obrigada. Muito obrigada. Sra. Geradora, queria saber se alguém quer fazer algum comentário relativamente a este assunto. Não? Então, a Câmara delibera tomar conhecimento. Ponto número 3, apoio à Paróquia de Santa Maria do Govo, proposta, portanto, tiveram a oportunidade de ver uma proposta para que os nossos serviços de administração direta possam lá fazer uma correção no adro, a propósito de uma necessidade de drenagem de águas pluviais. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 4, minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Milénio Jovem, proposta. Portanto, venho agora aqui algumas propostas de apoio ao movimento associativo e que se enquadra dentro daquilo que é o nosso regulamento de apoio aos mesmos. Portanto, nesta, queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo entre o município de Baião e a Associação Futebol Clube de Frende, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Também não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Número 6, proposta número 6, minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo entre o município de Baião e a Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos de Monte, proposta. E, portanto, esta aqui é não só um apoio pecuniário em função do seu plano de atividades, mas também a doação de um armário que devemos ter certamente em armazém, será isso? Muito bem, eu punha então, o Sr. Vereador quer falar, faz favor. Sr. Presidente, só mesmo porque, como referiu, que nesta proposta temos um apoio de um mobiliário, que era património do município e que, entretanto, foi cedido a esta associação. Na proposta anterior também tínhamos um computador e só deixar uma vez que falámos aqui nesta associação dessa cedência, na proposta anterior também tínhamos a cedência de um equipamento nosso, só deixar essa referência. Muito obrigado. Então eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 7, protocolo de cooperação entre o município de Baião e a Águas de Douro e Paiva, relativamente a energias renováveis, proposta. É digamos, um protocolo em que nos comprometemos em colaborar em tudo o que tiver a ver com estas questões da sustentabilidade, que remete também para o nosso Plano Municipal de Ação Climática e que se enquadra também dentro da nossa estratégia de destino turístico sustentável. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 8, atribuição de apoio às juntas de freguesia que participaram no desfile de Carnaval 2025, proposta, portanto, é uma proposta em tudo igual àquilo que tem sido nos anos anteriores, com a diferença de que acrescentamos ali mais um pequeno valor. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 9. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zezer pela ocupação de espaços na feira por feirantes residentes no município relativamente ao ano 2025 e, portanto, mais até para para o público e para quem nos acompanha em casa, portanto, é um apoio que nós damos, quer à Junta de Freguesia de Campelo, quer de Santa Marinha, no sentido de os compensar por aquilo que os feirantes de Baião teriam que pagar pela ocupação do espaço, e nós também como um apoio aos nossos feirantes e ao nosso tecido económico por essa via empresarial, para também não onerar
a Junta de Freguesia, ou seja, para a Junta de Freguesia não ficar prejudicada, porque a Junta de Freguesia é que tinha direito a essa mesma taxa, e, portanto, a Câmara substitui-se àquilo que é o pagamento desses feirantes para que as Juntas de Freguesia, enfim, não perca a receita. Portanto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 10, apoio à Associação Empresarial de Baião para a manutenção do balcão do empreendedor para o ano 2025. Portanto, nós, desde há muitos anos, quando as câmaras foram instadas a pronunciar-se se queriam ter o balcão do empreendedor, nós, desde a primeira hora, entendemos que, tendo a Associação Empresarial também uma componente de apoio ao empreendedorismo, em vez do balcão ser situado, digamos assim, ou estar instalado na Câmara Municipal, nós entendemos ver se a Associação Empresarial tinha interesse em eles próprios terem este balcão e portanto, não só aceitaram, como nós damos um apoio para o funcionamento desse mesmo balcão. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Senhor Vereador, faz favor. Sr. Presidente, apenas para reforçar aquilo que acabou de dizer, porque efetivamente é tudo quanto o senhor disse, mais manter exatamente na Associação Empresarial, que foi aquilo que na altura, em 2013, bem ao contrário daquilo que aconteceu na Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, Baião entendeu que efetivamente o balcão devia estar nas associações empresariais, neste caso concreto na Associação Empresarial de Baião. Sendo certo que na altura apoiamos também com outros valores para o equipamento do espaço e ano após ano, portanto, tal como vem acontecendo, e este ano em concreto, portanto, aqui com o apoio monetário para manter aquilo que seriam os serviços da Câmara Municipal e que estão a ser feitos pela Associação Empresarial de Baião. Portanto, só para complementar aquilo que o Sr. Presidente disse. Muito obrigado. Sr. Vereador, então, punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto número 11, uma proposta também de gestão corrente, que tem que vir aqui sempre à reunião de Câmara, que é o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas. É o relatório final, se os vereadores tiveram acesso a ele. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 12, depois deste relatório, uma revisão para, digamos, incluir também aqui novos elementos, que importa também atender. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, revisão. Queria saber, é também gestão corrente, mesmo assim, não. Punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois de termos trazido aqui à reunião de Câmara a abertura da possibilidade das pessoas que se querem inscrever no que diz respeito a candidatos a juízes sociais para o biênio 2025-2026, e depois disso vem aqui uma proposta para aprovação e submissão à Assembleia Municipal da lista de candidatos a juízes sociais que se disponibilizaram. Queria saber se alguém se quer inscrever. O Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, obrigado. Só mesmo para deixar aqui um agradecimento a todos aqueles que se disponibilizaram. Nós, na realidade, é uma proposta que já aqui tinha vindo, agora é o fechar de um procedimento que depois também terá que ser submetido à Assembleia Municipal, que é já no próximo no fim de semana seguinte. E, portanto, deixar essa palavra de agradecimento a todos aqueles que se disponibilizaram. Na realidade, tínhamos aqui margem também para ter chegado a um maior número de cidadãos na lista de suplentes. Não foi possível e, agradecendo àqueles que também compõem a lista de suplentes, deixar também aqui um apelo para que em situações futuras, apesar de agora ficarmos já com esta listagem fechada a partir da próxima Assembleia Municipal, deixar para que no futuro realmente a sociedade civil e todos aqueles que reúnam critérios e que se disponibilizem para realmente poderem integrar
aqui este grupo de juízos sociais, neste caso, para 25 e 26 ficou agora fechado, mas no futuro deixar esse apelo a que realmente as pessoas se envolvam, porque é em prol da comunidade e, de certa forma, valorizar mais uma vez aqueles que já se disponibilizaram e que vão completar esta lista de 15 efetivos. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Eu propunha à Câmara que pudéssemos votar do ponto 14 ao 23, portanto são 10 propostas, que são todas elas apoios no âmbito do Fundo Social de Baião, que conforme se sabe, portanto, peço desculpa, é do 15, então ainda falta o 14, peço desculpa. 14, listas definitivas de candidaturas inscritas para o concurso de atribuição de 5 habitações sociais em regime de arrendamento apoiado, aprovação. Portanto, desenvolveu-se todo um processo em torno desta atribuição. Ainda um bocadinho atrás, isto inscreve-se na Estratégia Local de Habitação. A Estratégia Local de Habitação, no primeiro direito, tem a ver com o garantir habitação condigna a pessoas com dificuldades económicas e sociais. A identificação foi feita freguesia a freguesia e, portanto, depois disso, esta é a atribuição de 5 habitações sociais. Neste caso, essas 5 habitações resultam da qualificação da escola de Paredes de Baixo e, portanto, depois de chegados aqui, essa obra já está pronta. Temos outras a decorrer, mas essa está pronta e, portanto, para entregar há depois um conjunto de critérios, enfim, que os candidatos estando identificados, mas mesmo assim têm que se candidatar e ver se, enfim, essa resposta lhe interessa, porque não é, neste âmbito, não é necessariamente só para pessoas que vivam na freguesia onde as construções são feitas. Já falámos nisso noutras alturas. Venho agora aqui, então, depois dessas mesmas candidaturas, realmente a aprovação daquilo que foi a seleção efetuada de acordo com esses critérios. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quer falar, que é o responsável da área social, responsável por esta matéria. Faz favor. Sr. Presidente, só mesmo também para deixar aqui a indicação, o Sr. Presidente já foi adiantando, mas estamos aqui a culminar com um procedimento que já passou por várias fases, nomeadamente fases de discussão, fases de análise, de propostas que já vieram aqui a este órgão para nós podermos votar, e aqui, na sequência daquilo que também são as diferentes regras que temos que cumprir, é mais uma das propostas. Recordo que estamos na 14ª proposta e que 7 delas carecem de agora do envio à Assembleia Municipal, sendo esta uma das propostas também por mim submetidas. Dessas 7 que já aqui passaram e que têm que ir à Assembleia Municipal, creio que grande parte delas poderão ter sido subscritas por mim, mas dar nota que realmente são procedimentos, tinham que vir a esta reunião para que tenham a possibilidade de ser enviadas aos senhores deputados para que sejam analisadas e validadas na próxima Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Então, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Agora sim, da proposta 15 à 23, são apoios no âmbito do Fundo Social de Baião. Portanto, só recordar que é um instrumento de apoio multifacetado que temos no nosso município, no âmbito do valor dos assuntos sociais, que não sendo obrigados a tê-lo, mas tem sido a solução para encontrar, enfim, algum apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Portanto, só recordar que, mediante essa candidatura que é analisada pelos nossos serviços técnicos, depois há uma comissão de acompanhamento que integra quer o Sr. Vice-Presidente, quer a Sra. Vereadora Célia Azevedo, e, portanto, para vir aqui à Câmara também já foi validada por essa comissão. E, portanto, se vocês concordassem, até porque não podemos, por causa do RGPD, referir o nome das pessoas, eu punha também a possibilidade de podermos votar em conjunto estas 9 propostas. Alguém se opõe?
Não? Então punha à votação conjunta da proposta 15 à 23ª. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 24, a revisão do Plano Diretor Municipal de Baião, discussão pública, proposta. Portanto, o senhor... É que eu ainda não tinha perguntado se alguém se queria inscrever, mas percebi que... Muito bem, eu ia dizer aí uma coisinha, mas faz favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. A renovar os cumprimentos, já fiz anteriormente. Só para aquilo que eu vou dizer está na proposta, mas para quem nos está a ver lá em casa que não tem acesso à proposta, com certeza que é importante. E só recordar que veio aqui à reunião de Câmara de 11 de dezembro de 2024 o Plano Diretor Municipal, o processo de revisão do Plano Diretor Municipal para aprovação e para submeter a discussão pública. Portanto, ele depois de aprovado foi publicado no Diário da República e a discussão pública aconteceu exatamente desde o dia 28 de janeiro até 26 de fevereiro. Neste período fizeram-nos chegar, conforme está explanado na proposta, 343 participações. Dessas 343 participações foram, digamos, aceites, total ou parcialmente, 168 participações. Dizer que este processo de avaliação das participações que nos chegaram foram feitas de acordo com a matriz que foi pré-definida, em que cada proposta era analisada de acordo com essa matriz e, em função disso, era aceita ou aceita parcialmente ou recusada. Portanto, em função dessa matriz, aprovaram-se 168 participações. Portanto, e o que está aqui agora, aqui em discussão, é só para, digamos, deliberar aqui a aprovação para submeter à Assembleia Municipal, para depois ser aprovado em Assembleia Municipal, o Plano Diretor Municipal, para depois ser publicado no Diário da República e entrar em vigor. A doutora Sandra está aqui, foi, digamos, a técnica que acompanhou todo este processo. Alguma dúvida que queiram colocar ou qualquer coisa, ela estará aqui disponível para prestar algum esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, só reiterar algumas das coisas que o Sr. Vereador disse e acrescentar mais uma coisa ou outra. A primeira é que, após esta análise final, um motivo de satisfação. Esta é a primeira nota, porque este processo de revisão iniciou-se no dia 11 de setembro de 2019. Quer dizer que, se dependesse da Câmara, ou do Presidente da Câmara, ou desta Câmara que votou isto, na semana a seguir, se fosse possível, estaria resolvido, não é? Porque cada dia que passa em relação a estas matérias, as realidades territoriais também se vão alterando a todos os níveis, não só do ponto de vista das alterações ambientais, das necessidades de dar resposta urbanística, também como ao número de pessoas e às suas motivações e pretensões, enfim. E, portanto, 11 de setembro de 2019 foi quando começou este processo e no dia 5 de novembro de 2024, ou seja, 5 anos e 2 ou 3 meses depois, há uma das 28 entidades, a última a dar um parecer, enfim, depois de muitas reuniões, de muitas horas dedicadas a isto, dá o parecer final a traduzir a decisão global e definitiva e vinculativa para toda a administração pública favorável. É por isso que há muitas críticas fundadas, do meu ponto de vista, algumas delas, relativamente àquilo que é a complexidade de um plano diretor municipal, porque não há dúvida que a nossa realidade hoje, 5 anos depois, é diferente daquela quando se deu a revisão. E isto é tão mais pernicioso quando há, neste hiato temporal, um conjunto de motivações, de pretensões, de aspirações de pessoas e de entidades que, obviamente, ficam afetadas por estes processos burocráticos tão longos e que, na maior parte dos casos, ficam além daquilo que é a nossa possibilidade de ação e responsabilidade, mas, obviamente, são as câmaras, e nomeadamente o Pelouro
do urbanismo, que depois tem que dar a cara perante, enfim, muitos destes descontentamentos, nomeadamente em relação a muitos destes atrasos. Mas então, por isso a primeira nota de satisfação, que ao fim e ao cabo, ao fim deste calvário, somos chegados aqui. 5 de novembro de 2024, parecer final da CCDR. 11 de dezembro de 2024, portanto, aprovamos na reunião de Câmara a abertura do período de discussão pública. Mandamos para a publicação no Diário da República, foi publicado no dia 22 de janeiro de 2025 e o período de discussão pública, conforme disse o Sr. Vereador, ocorreu 30 dias consecutivos. Fizemos também uma coisa que nunca tínhamos feito, que foi para ser o mais rápido possível, efetivamente, e também para permitir que as pessoas pudessem consultar fora do horário normal de trabalho, ou seja, mesmo ao fim de semana, houve a possibilidade de consultar para discussão pública entre o dia 28 e o dia de janeiro e 26 de fevereiro. Com comunicações diversas à população, no sentido de participarem de diversas formas e, inclusivamente, com a realização de uma sessão pública onde toda a população foi convidada. Conforme disse o Sr. Vereador, houve, no âmbito da discussão pública, 343 participações e dessas 330, portanto quase a totalidade, foram consideradas válidas. Dito isto, é importante salientar uma outra coisa que me parece importante, é que 55% das participações públicas foram consideradas aceites, ou na sua totalidade, ou pelo menos parcialmente. Quer dizer que a discussão pública também produziu aqui efeitos importantes. E depois, muito importante dizer também, porque quando acontece de uma maneira mais ou menos geral, de revisão para revisão do PDM, se vem sentindo a nível nacional aquilo que é uma redução das áreas edificáveis. Nós, felizmente, mesmo antes da discussão pública, tínhamos conseguido garantir um aumento das áreas edificáveis em 5,9% relativamente ao PDM anterior e agora, com esta revisão, conseguimos acrescentar ainda mais 2,9%, o que quer dizer que passamos a ter mais, relativamente ao PDM anterior, mais 8,5% de áreas edificáveis, o que, em termos objetivos e mensuráveis, é equivalente a 124,5 hectares, ou seja, áreas edificáveis, se um campo de futebol, parece-me, não quero agora aqui cometer um erro, mas parece-me que são à volta de 10 mil metros quadrados, portanto temos aqui mais 125 campos de futebol em termos de área edificável e, portanto, é verdade que se dependesse de nós, havia aqui outras situações que gostaríamos de ver incluídas, enfim, mas obviamente não depende só de nós. Dito isto, dizer que realmente, enfim, fico muito satisfeito por termos chegado aqui e agora resta-nos aguardar pela Assembleia Municipal e esperar pela sua aprovação, porque sabemos bem que há um conjunto de intenções de ação, vamos dizer assim, e de investimentos que estão também, não só do ponto de vista privado, empresarial, individual, mas também da própria autarquia, que com esta revisão é que se tornam também possíveis. Dito isto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 25, documentos de prestação de contas do ano 2024. E, portanto, é porventura, a par de um outro ponto que nós normalmente trazemos cá em novembro ou dezembro, que são as grandes opções do plano, a conta de gerência é, porventura, enfim, dos assuntos mais importantes no que diz respeito à estratégia de planeamento e depois de gestão do órgão, da Câmara Municipal, da ação do município, dos mais importantes, naturalmente.
Nas grandes opções do plano, nós falamos naquilo que nos propomos fazer para o próximo ano, e na prestação de contas é, obviamente, fazer uma retrospectiva daquilo que fizemos no ano anterior. Conforme se sabe, também compete à Câmara e à Assembleia o acompanhamento da ação do Executivo Municipal e, nomeadamente, o grau de cumprimento daquilo que nos propomos fazer. Portanto, este sendo um documento técnico, não é político, ou seja, ao contrário daquilo que são as grandes opções do plano, que resultam de opções políticas, naturalmente, aqui a conta de gerência é fundamentalmente confrontar aquilo que nós fizemos com aquilo que nos propunhamos fazer. E, portanto, estando nós aqui, 2024 representa 3/4 daquilo que é o mandato, nós fechamos, eu recordo, na altura, passámos dezembro com cerca de 80% dos compromissos, de todos os compromissos que tínhamos assumido com os baionenses, ou estavam executados ou estavam em execução. Esse valor atualmente situa-se nos 92%, isto, enfim, também devemos estar satisfeitos por isso. 92% dos compromissos que assumimos com os baionenses estão hoje executados ou em execução, e há uma ferramenta que está disponível no site da Câmara Municipal, seja no computador, seja no telemóvel, e que se chama Compromissómetro, que dá para ver um a um cada um desses compromissos em que ponto está. E, portanto, estamos a cumprir. E estamos a cumprir com todos aqueles com quem nos relacionamos, com os presidentes da Junta, com o movimento associativo, com as associações humanitárias, com as entidades de cariz social, com as paróquias, com a Associação Empresarial de Baião, falávamos há bocado, enfim, com todas as entidades com quem nos relacionamos e, naturalmente, estamos a cumprir com todos os baionenses nas diversas áreas em relação aos quais temos responsabilidade. Tem sido, na nossa opinião, uma gestão rigorosa de todos os recursos, sejam eles recursos humanos, quer sejam recursos materiais. Temos, conforme as contas, e que vocês podem ver, uma sólida gestão orçamental e garantindo o equilíbrio financeiro. Temos feito uma gestão inteligente e eficiente da dívida, temos recorrido sempre que necessário ao endividamento na perspectiva de, fundamentalmente, de não deixar fugir um único euro daquilo que são as possibilidades de financiamento comunitário ou outro, ou seja, se tivermos orçamento próprio, muito bem. Se não tivermos, que não seja por falta de 15% do nosso lado, que não vamos buscar 85% dos fundos comunitários, e se os tivermos os 15%, ótimo. Se não tivermos, como temos uma boa saúde financeira e capacidade de endividamento, sempre que necessário, recorremos também à dívida. Temos valorizado o quadro de pessoal da autarquia, sob diversas formas. Temos reforçado a nossa capacidade de resposta em termos de equipamentos, de máquinas e de viaturas. Temos feito toda a nossa ação também com aquilo que está hoje muito em cima da mesa e que não é de agora, que sempre temos vindo nessa linha, que são o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e pondo sempre que, e temos dito isto muitas vezes, as ações são muito importantes, mas só são importantes na medida em que servem as pessoas, e por isso pondo sempre no primeiro plano aquilo que são as pessoas e a sua qualidade de vida. Em termos de números, alguns números que também penso que são importantes e que estão plasmados nestes documentos, que é, e portanto a maneira mais simples de nós olharmos para este documento da conta de gerência, e que, enfim, são umas centenas de páginas, mas há um documento que é o relatório de gestão, e esse aí são 50 e tal páginas, portanto é fácil de ler. Portanto, podemos ver que a maior execução orçamental de sempre, portanto, já o ano passado, isto é, já 2023, tinha sido o ano de maior execução orçamental de sempre, e, portanto, 2024, portanto, tivemos ainda um acréscimo relativamente ao ano anterior de mais de 1,8 milhões de euros, e, portanto, ascendeu a uma execução de 26,8 milhões de euros. Diminuímos também os empréstimos bancários e locações em cerca de 657 mil euros, ou seja, mesmo fazendo face
a todos estes desafios colocados, nomeadamente pelas oportunidades dos fundos comunitários, lá está, vamos gerindo a dívida e, portanto, fizemos um abate relativamente ao ano anterior de 657 mil euros e passamos com um saldo orçamental positivo de 4,7 milhões de euros. É verdade que este saldo orçamental positivo decorre também muito do facto de haver um conjunto de intenções e de obras que o nosso orçamento estava preparado para as assumir, digamos, na sua íntegra em 2024, mas não terminaram em 2024, resvalaram para 2025 e, portanto, obviamente, também não as pagamos todas e, portanto, temos agora aqui, este saldo orçamental tem muito a ver com esse resvalar de obras que atrasaram para estar no 2025. E mantivemos, com exceção de todos os anos, temos sempre um problema ali em janeiro e fevereiro, com o pagamento a fornecedores, porque em janeiro e fevereiro está ali o Dr. Rangel a tratar de fechar as contas do ano anterior, mas fechamos o ano 2024 com um prazo médio de pagamento a fornecedores de 8 dias, o que também garante que, apesar de tudo, nomeadamente, uma credibilidade muito grande junto dos nossos fornecedores nos diversos serviços. Hoje, um dos problemas que nós também já sentimos de forma mais acentuada, que é a dificuldade de haver empreiteiros disponíveis para fazer todas as obras que nós lançamos, mas se isto é verdade, não deixa de ser verdade quando nos comparamos às vezes com outros municípios, da dificuldade que eles têm, que é muito maior. E obviamente para o facto de, apesar de tudo, nós não sermos muito penalizados em termos de haver ou de faltar empreiteiros, nomeadamente para fazerem obras, tem a ver com o facto, certamente, é a minha leitura, de saberem que recebem rápido da autarquia. Depois também conhecem a nossa atitude, uma atitude obviamente de atenção, de cooperação, de entreajuda entre instituições, de articulação, de perante um problema fazermos parte das soluções, uma atitude também de cordialidade com quem nos relacionamos, de humildade, de respeito, não é? Todos os anos fazemos nomeadamente, enfim, a prestação de contas, estamos a terminar agora a prestação de contas, a iniciativa Câmara à Porta, as reuniões de Câmara, que não são obrigatórias todas serem públicas, nós tornámos-las todas públicas, isto traduz também humildade e respeito por aqueles que nos elegeram e, obviamente, traduz uma atitude também de muito trabalho destas nossas equipas. E, por isso, como sempre o faço, termino com um agradecimento a todos, aos eleitos, a todos os eleitos da Assembleia Municipal, que tenham uma atitude fiscalizadora fundamental, naturalmente da Câmara Municipal, os eleitos locais da Câmara, também das juntas de freguesia, que são eles, os senhores presidentes de junta, nomeadamente a linha da frente da presença do Estado mais próxima dos nossos cidadãos, mas também, naturalmente, a todas as entidades e agentes de desenvolvimento local nas mais diversas áreas. Um agradecimento também à equipa do Executivo, portanto, ali a senhora e os senhores vereadores, sublinhar aquilo que são as nossas reuniões das quartas-feiras de manhã, sempre animadas, sempre em déficit daquilo que ainda falta fazer, mas fica aqui o sublinhado, porque este trabalho tem muito a ver com vocês e, obviamente, em vocês, ao staff, a toda a máquina que vos acompanha mais diretamente, mas, obviamente, também a todos os funcionários da Câmara, que são a esmagadora maioria que vestem a camisola todos os dias e é, como eu digo, que põem sempre a máquina a funcionar, porque estes resultados têm naturalmente a ver com o desempenho de cada um. E é por isso que, enfim, eu acho que estes documentos merecem aprovação, em função da composição da Câmara de hoje. Penso que não será preciso falar muito mais para vos convencer a votar favoravelmente, mas mesmo assim temos que proceder à votação. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, então eu punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Aplicação do resultado líquido do período de 2024, portanto, depois de termos naturalmente este ponto aprovado, tem que se fazer a aplicação do resultado líquido do período de 2024. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não.
Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 27, eu deveria ter referido no início, está aqui a doutora Paula, não sei se já repararam aqui com o telemóvel, como o doutor Joaquim Azeredo, que quando me quer dar alguma informação, diga lá, Paula, quero que eu veja uma mensagem. Pronto, e o que é que acontece? Nesta proposta número 27, tinha que ser retirada porque é uma minuta declaração de responsabilidade do órgão executivo para efeitos do formalismo previsto no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas, proposta, portanto, é um formalismo que até que nos ultrapassa, de gestão corrente. Era suposto, quando se agendou esta proposta, que essa declaração pudesse ser emitida pelo ROC, não chegou, e o Dr. Rangel só às 15h38 é que me informou disso também por SMS, fica a recomendação para que, se não tivesse chegado até às 2h30, que é o início da reunião, me avisar que eu tinha que retirar isto logo no início. É verdade que o posso fazer agora, mas, portanto, o Dr. Rangel não chegou até esta hora e também não, mesmo que chegasse agora, tínhamos que interromper a reunião para analisar, portanto, eu retirava a proposta número 27. Passamos à proposta número 28, segunda alteração modificativa ao orçamento para o ano 2025, proposta, portanto, fundamentalmente, é também uma proposta de gestão corrente, mas, acima de tudo, é esta proposta que vai poder englobar, nomeadamente, a possibilidade de nós avançarmos com a qualificação do quartel da GNR. Portanto, tivemos há pouco tempo cá a Sra. Ministra para assinar o contrato interadministrativo. O facto dela estar permitiu homologar logo esse contrato. A partir desse momento fica a responsabilidade do nosso lado, mas para isso nós temos agora que fazer uma alteração ao orçamento para incluir a rubrica para a entrada dessa verba e, obviamente, para, a partir do momento que há a aprovação na Assembleia Municipal, podermos então lançar o concurso. Depois são questões de pormenor. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E, portanto, o ponto número 29 e último, empréstimo a longo prazo até 2.040.000 euros para financiamento de diversos investimentos, prorrogação do período de utilização proposta. Portanto, é um empréstimo que nós fizemos em 2022, salvo erro. Até hoje não foi necessário utilizar esse empréstimo. Conforme vos disse na altura, lá está, e há bocadinho falava também, nós recorremos a empréstimo para estarmos preparados, se for preciso, de repente, ter uma verba para a comparticipação nacional de um ou outro projeto, mas só o usamos, naturalmente, esse mesmo empréstimo, se vier a ser necessário. Felizmente, tudo o que temos feito até agora, apesar de tudo, não foi necessário recorrer a este mesmo empréstimo. De qualquer das maneiras, como a lei nos permite nós prorrogar este prazo, ou seja, porque chega a uma certa altura, caduca, enfim, este contrato de empréstimo, mas aqui com isto estamos a prorrogar porque, eventualmente, se vier a ser necessário no futuro, para nós podermos usá-lo sem termos que estar a recorrer a um outro empréstimo. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao final da ordem do dia. Passamos ao período de intervenção do público. Há público na sala, não sei se alguém se quer inscrever. Então, eu pedia-lhe só, portanto, depois tem que preencher aqui. Eu não sei se justifica fazer uma interrupção para preencher, não é necessário. Ó, Sr. Engenheiro, eu já o conheço, mas não sei se será necessário. Depois tem que preencher aqui uma declaração que aceita a utilização da imagem e isso tudo. Não sei se prefere interromper a reunião para ter conhecimento dos seus direitos e deveres ou se é melhor, ou se dispensa depois do final. Então, não sei se depois, do ponto de vista técnico, sim. Pedia só que se identificasse o nome completo para a senhora doutora Ana Paula tomar nota. Faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente, da restante mesa, Srs. Vereadores. Na qualidade de participante
do ato das propostas de alteração ao PDM, gostaria de saber, portanto já sei que foram aprovadas 168, gostaria de saber se essas 168 vão ser comunicadas, portanto, a quem as fez, se eventualmente vão ser objeto de comunicado geral a dizer quais foram os critérios dessa alteração. Portanto, isto, sem eu saber ainda se eu fiz algumas propostas de alteração, não sei se foram aprovadas ou não, portanto, mas por uma questão só de saber quais foram os critérios utilizados para essas situações. Pode haver uma proposta que seja idêntica à minha, a outra ser aprovada, a minha não, a minha ser aprovada, a outra não, pronto, e é mais para esclarecer isto. Outra questão também só, portanto, portanto, agora foi aprovado a revisão do PDM, vai ser levada à próxima Assembleia Municipal. Se posso saber a data que está agendada, se já está agendada. Bem, é só? E é só isso. Muito bem, muito obrigado. Portanto, podemos começar já por aqui, não tenho presente, a próxima Assembleia Municipal. Julgo que é 26 de Abril. E depois, quanto a estas questões, o Sr. Vereador Henrique, não sei se está... Eu penso que está escrito aqui na proposta, mas a doutora Sandra também está aí, mas o que me diz aqui a proposta é que este processo da coisa será explanado no relatório de ponderação da discussão pública que se remete para a aprovação e será posteriormente divulgado na página do município, na plataforma colaborativa de gestão territorial e na comunicação social, nos termos do número 6 do... Penso que é isto. Sim, mas... É isto que responde à pergunta do Sr. Engenheiro? Sim, permitam-me... Permitam-me... Pronto, isso é o que está na proposta, nós sabemos. Agora, a questão é, obviamente, isto passa a ser público quando for, naturalmente, aprovado finalmente na Assembleia Municipal. É verdade que, mesmo a partir de hoje, é público também, portanto, mesmo o Sr. Engenheiro, querendo, ou o Sr. Engenheiro ou qualquer outra pessoa, para além daquilo que é da nossa parte, o que tem que ser feito do ponto de vista formal, há sempre a faculdade de poder consultar naturalmente nas suas situações. De qualquer das maneiras, eu não sei, porque temos aqui a senhora chefe de divisão, a engenheira Helena Monteiro, mas também a doutora Sandra Mendes, que acompanhou muito de perto este processo, que, para além daquilo que já foi dito, quiserem acrescentar alguma coisa que possa, de alguma forma, complementar o que aqui foi dito, façam favor. Doutora Sandra, faz favor. Sim. A sua questão tinha a ver exatamente com... Se as participações foram feitas, sim, das 340 e tal, 330 que foram aprovadas, que foram consideradas válidas, 168 foram aprovadas. certo. Essas 168, se vão ter, portanto, se vai ser do conhecimento público, a forma como foram aprovadas, as razões que as levaram a aprovar, para, pronto, no fundo, a gente saber quais foram os critérios utilizados. Certo. O relatório de ponderação define qual é a matriz que foi utilizada para a ponderação e vai ser divulgado não só o relatório, mas também um conjunto de informação anexa, nomeadamente uma tabela que tem uma resposta individualizada a cada uma das participações e será respondido a razão pela qual foi ou não aceite cada uma das participações. Há também, no caso das participações que incidem sobre a questão do regulamento, a resposta e a explicativa à sua participação e também as alterações que decorrem dessa participação. Sim, portanto, a informação... A senhora engenheira não pode, ou é a senhora engenheira que fala, ou estão a ver, e a senhora fala para mim, está bem. Se quiser depois acrescentar alguma coisa, faz favor. Força. Portanto, estando finalizado o processo aqui na reunião de Câmara, já estamos a preparar tudo para que o mais rápido possível a informação que consta do relatório de ponderação esteja público no site do município e, obviamente, estaremos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que decorra da informação que consta. Para além disso, nós optámos também por fazer um conjunto de cartografia com a identificação dos IDs para cada uma das participações, que facilita depois a consulta da tabela. Sim. Muito obrigado. Já agora, o que é que são os IPs?
IDs. IDs. Ou seja, com o RGPD nós não podemos facultar informação pessoal. Ok. E assim, com a localização, as pessoas rapidamente conseguem associar o que está no mapa com a informação da tabela. Muito obrigado. Não. Bom, então, assim, agora sim chegamos ao final da reunião de Câmara. Eu pedia à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, os dois primeiros pontos da ordem de trabalho foram para conhecimento e todos os restantes da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 1, 8, 9, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 28 e 29 serão submetidos à próxima Assembleia Municipal. Muito bem, então eu punha a aprovação da ata em minuta, se concordarem, quem vota contra, quem se abstém, a ata em minuta é aprovada por unanimidade. Sendo assim, chegamos ao final desta reunião. Agradecer a todos, aqui à Câmara, às nossas e nossos funcionários, também ao público, e um cumprimento especial a todos aqueles que nos vão acompanhar através da transmissão digital desta reunião. Muito boa tarde.